Não pode condenar ninguém, mas a todo momento quer condenar Bolsonaro por todos os crimes que há no Brasil possível. Então eu vou contar. Vou mostrar para vocês que o deputado Nicolas Ferreira atacou a esquerda e falou tudo que tinha que falar e ainda disse que ninguém o calaria. Não pode condenar ninguém, mas a todo momento quer condenar Bolsonaro por todos os crimes que há no Brasil possível. Então eu gostaria de passar um vídeo com gentileza. E aumenta, por favor. Olha, se não é ele, o mesmo pastor da Shopee que diz em amor, vai ter contradição aqui sim. Lá na igreja, lá no curral do PT, lá com o Maduro, entendeu? Lá com o Daniel Ortega, lá no Foro de São Paulo, pode falar mentira que quiser e vocês vão ser amplamente amados. Qual corrupto hoje está na cadeia? Sérgio Cabral, ele foi condenado a 400 anos. Sabe onde ele está? Nas ruas do Rio de Janeiro fazendo campanha, provavelmente para governador do Rio. Se tem alguém que pode ser acusado de terrorista nesse parlamento, é o ex-presidente Bolsonaro. De que há uma clara revanchismo judicial contra pessoas que se alinham ideologicamente ao Bolsonaro. Vocês perderam. O Lula é o presidente, vocês perderam. Enfia a viola no saco. Chega de trazer, inclusive, um estrangeiro de extrema direita. Isso aqui é para discutir educação, plano nacional, piso salarial nacional. É para isso que serve. A segunda questão, se tem alguém que pode ser acusado de terrorista nesse parlamento, é o ex-presidente Bolsonaro. Ele foi quem queria botar bomba em quartéis. E ele foi expulso do exército. Terceiro, fala aqui, entende, que defende liberdade, tem que renegar, entende, a ditadura. Vocês defendem a ditadura e os torturadores até hoje. E quem fala aqui é testemunha ocular da história. Quem acha que não teve tortura, posso levar na Rua Tutóia e no comando do 2º Exército. Estão lá ainda as dependências da tortura no Brasil, que o Bolsonaro sempre apoiou, inclusive o brilhante Ustra. Ele devia ser preso só por isso, mas ele vai ser preso pelo conjunto da obra. Então o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, é a tentativa de reescrever uma história, Os socialistas, inclusive um dos parlamentares citando o seguinte, os comunistas e tal, você nunca leu nada sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Batalha de Stalingrado, sobre a unidade dos aliados com os russos, onde morreram 1.800.000, onde o nazismo foi derrotado, meu caro. Foi derrotado. Quem entrou no bunker do Hitler foram os comunistas. E isso não quer dizer que a gente apoia o stalinismo. Precisa ler mais história para vir debater aqui, para a gente poder vir debater aqui. Vocês não entendem nada disso. Agora, o que eu acho só é que o levante social pela juventude... O deputado está com a palavra, por favor, parlamentar. O levante social da juventude... Ele sempre atuou como juventude organizada, inclusive, para ir atrás dos torturadores que nunca foram punidos no nosso Brasil. Quero falar de um. Em 1981, no Rio Centro, sentado num Puma, tinham 2 terroristas do DOI-CODE, militares, amigos do Bolsonaro. Um morreu com a bomba no colo. O outro, ao invés de ser punido, ele foi promovido para deputado. Ele de capitão foi para coronel da reserva, capitão Wilson Machado. Para mim, todos esses que participaram do golpe de 8 de janeiro, para voltar aqueles 21 anos de assassinatos, desaparecimentos políticos, entende? Tortura, censura, fechamento do STF, que vocês querem agora de novo, fechamento do Congresso Nacional, por isso não teve golpe. E não teve nem apoio militar. Poder fazer uma defesa ao meu colega deputado André Fernandes e fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, de que a comissão não tem sido pautada por debates infundados e ineficazes. Pelo contrário, somente hoje nós invertemos a pauta e conseguimos aprovar 2 incríveis projetos que tratam a respeito da evasão escolar e também da possibilidade de abrir uma linha de crédito no PNDES para que seja direcionado isso para escolas públicas e privadas, que irá ajudar, inclusive, muito na segurança das escolas. E o debate, eu acredito que ideológico ele é necessário, e aqui eu começo a fazer defendendo o deputado André Fernandes. Para todos que estão aqui presentes, e também aos que irão assistir isso por todo o Brasil, no dia 1º de abril, o escritório do deputado André Fernandes foi veementemente atacado. Eles fizeram um boneco do André Fernandes, atearam fogo. Inclusive, quando o André postou isso nas redes sociais, o Instagram considerou isso conteúdo sensível e você tem que clicar para poder acessar. Porque após ter ficado o boneco dele em cinzas, ficou como literalmente alguém estivesse morrido ali no chão. E eles colocaram golpistas e inclusive se vangloriaram de ter feito isso com o deputado André Fernandes. Mas é óbvio que todos nós acreditamos que nós rechaçamos isso. O que eu quero levantar o ponto aqui é com relação à narrativa que é criada quando tem esse tipo de ato
E como a esquerda, ela se utiliza de uma defesa da democracia quando lhe convém. E explico o porquê. Eu estive no mês retrasado e semana passada com uma pessoa que é dita como golpista, como terrorista, mas que ela tem CPF. Ela tem um filho autista. Essa pessoa ela foi condenada a 16 anos. Só para vocês terem ideia, nós temos pessoas aqui no Brasil corruptos que foram os mentores aí do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, que é o Mensalão, que foram condenados a 12 anos e logo após o STJ reduziu sua pena para 8 anos. Ou seja, aos olhos da esquerda, quem roubou bilhões de reais das estatais, desviou dinheiro para ir para educação, para hospital, para saneamento básico, ele é menos terrorista, menos criminoso do que alguém que fez baderna. E de fato é baderna. E eu condeno essa baderna. Eu jamais irei defender quem depredou patrimônio público, quem, por exemplo, ateou fogo, quem veio aqui, mesmo que seja num sentimento de manada, isso está errado. Afinal de contas, você é responsável pelas suas atitudes. Mas nós precisamos ter a proporcionalidade e, inclusive, a ampla defesa, o direito de você, de fato, se defender. Os advogados, durante muito tempo, e alguns até hoje, não têm acesso aos autos, não têm acesso ao processo. E como que se é tão desproporcional de que essas pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos, elas são pessoas comuns. Não deveria o foro delas ser, por exemplo, o STF. Por que isso está acontecendo? Porque há claramente hoje no Brasil, e eu falo isso aqui com pesar, de que há uma clara revanchismo judicial contra pessoas que se alinham ideologicamente ao Bolsonaro. Nós temos hoje no Brasil vivendo uma anormalidade. Eu pergunto aos senhores, todos estão presentes aqui, e o Brasil, qual corrupto hoje está na cadeia? Sérgio Cabral, ele foi condenado a 400 anos. Sabe onde ele está? Nas ruas do Rio de Janeiro fazendo campanha, provavelmente para governador do Rio. E olha que se continuar do jeito que está, vira, porque até então uma pessoa que estava no presídio há pouco tempo virou presidente. Então o precedente já tem. O que eu quero chamar a atenção aqui de todos para poder fazer a defesa do André Fernandes, eu simplesmente não preciso falar somente do aspecto André Fernandes, eu preciso contextualizar. E é isso que eu estou fazendo aqui, contextualizando o porquê a defesa do deputado André Fernandes. E me impressiona que quando você não é contra o mal, você coopera com ele. Então, muito me espanta quando a esquerda ela não consegue denunciar o mal. Eu já vi aqui em diversos momentos aqui dessa casa, ministros de Estado não conseguir denunciar o mal que eu acredito que acontece, por exemplo, na Venezuela. É só colocar assim no YouTube, para quem está assistindo, coloca assim, ó, tanque de guerra Venezuela. Você vai ver literalmente tanques de guerra passando sobre civis na Venezuela. Inclusive a própria ONU, que tanto eles utilizam para poder dizer que é uma verdade infindável de uma organização, já condenou os atos tanto da Venezuela quanto da Nicarágua. Então eu deixo aqui mais uma vez a minha solidariedade ao senhor André Fernandes e deixar aqui evidente, claro, cristalino, de que nós estamos vivendo de fato uma cegueira ideológica, onde por conta de A defender A e B defender B, nós não conseguimos atacar o mal. Saibam que aquilo que nós precisamos como representantes do povo fazer é termos coerência. Coerência é quando um errar, falar que errou. Eu nunca defendi nenhuma pessoa que depredou o patrimônio público aqui nesse Congresso. Vocês nunca irão me ver ir a vias de fato de agressão. Se algum dia eu falei palavrão na minha vida, se foi filmado, eu peço desculpas. Mas não me recordo. Tanto aqui nessa casa ou com nenhum colega. O que acontece hoje é que existe, digamos, uma régua, que eles colocam, a régua de 30 centímetros, eles colocam que o 15 já não é mais o meio. Que o meio é o 2 centímetros, ou seja, qualquer coisa que estiver no 10, no 20, vira muito extremo. Então, quando, por exemplo, você defende a legalidade do processo, para que pessoas como as pessoas do dia 8 não sejam taxadas de terrorismo, e tenham penas aplicadas a elas exorbitantes, que ultrapassam da normalidade nossa jurídica, isso se chama extremismo. Eu não acredito que isso seja extremismo. Eu acredito de fato que as pessoas precisam pagar, inclusive uma pessoa pagou, com a própria vida. Isso aqui não é uma opinião minha. Se a maior instância do Ministério Público, que é a PGR, deu parecer favorável para a soltura do Clezão, isso não foi feito. E por 2 meses isso foi ignorado. Sabe qual foi o fim do Clezão? A morte. E eu estive no velório dele. Lhes pergunto, eu sei que quando... Aquilo que Hannah Arendt fala, né? Que é a banalidade do mal. Você passa na rua um dia, você vê um morador de rua, você se assusta. Deputado Gilberto, como é possível ter uma pessoa morando na rua, deputado Ottoni? Isso é muito mal, isso é ruim. Essa pessoa precisa ter dignidade. Só que no segundo dia, você acha não tão anormal. Passa-se uma semana, um mês, um ano, e pessoas morando em situação de rua passam a ser normal. Afinal de contas, a continuidade do mal faz parecer que não tem problema. É exatamente isso que está acontecendo. E digo mais, essa pessoa que eu visitei semana passada, ela é uma mãe de família que não tem uma linha em sua ficha criminal. E eu tô para te falar para vocês, eu não quero
ter que usar a tribuna dessa casa para poder anunciar mais uma morte. E quem é o responsável? Quem será responsabilizado por um autista e um morador de rua ter ficado preso 8 meses dentro da cadeia e agora foi solto por um erro jurídico? Ele será indenizado? Alguém irá defendê-lo? Os direitos humanos se colocará por ele? Ou seja, é necessário, ao defender o deputado André Fernandes, mostrar todo o contexto anterior de explicar o porquê eles não serão favoráveis a pedir, não para que puna, porque o nosso papel não é isso, aqui não é uma comissão parlamentar de inquérito, mas pedir meramente, senhores, para quem talvez aqui não está entendendo, é solicitar à Procuradoria-Geral da República que apure possíveis crimes. Ou seja, não somos competentes para tal. PGR, veja se há algum crime. Se houver, a PGR irá dizer. E eu defendo este instrumento aqui, nesta comissão. Acho válido, acho que é o nosso papel como devidos representantes. E por fim, dizer que, se Levante Popular não é terrorista pelo que eles fizeram, vocês também têm que anistiar os outros demais. O que eu digo é, ambos para mim são baderneiros, olha só. Isso chama-se coerência. Ambos para mim são baderneiros. Ambos para mim passaram do ponto na defesa das suas ideias. Isso é ser coerente. Não é ser coerente defender um lado simplesmente a qualquer custo. A minha coerência vai, condeno o Levante Popular, condeno as pessoas também que depredaram aqui, condeno qualquer um que faça o mesmo. Agora, sabe o que aconteceu? Tem muita gente nova aqui, estudantes novos aqui, talvez vocês não lembrem. Mas os Black Blocs, lá em São Paulo, e aqui também, quebraram, depedraram, quebraram o Ministério da Educação. E sabe o que aconteceu agora recente, senhores? Em 2019? Foram absolvidos por faltas de provas. Nós não estamos vivendo uma normalidade. Toda a minha solidariedade ao deputado André Fernandes, e a coerência precisa prevalecer e a hipocrisia, quando necessário, será... 8 de janeiro não é um fato isolado. Houve uma construção golpista durante anos, particularmente de 2021 em diante. É importante a gente dizer isso porque o seu Wellington Macedo, ele tem características dos seguidores de Bolsonaro. Participa da milícia digital, inclusive expressando não apenas divergência política, mas preconceito grave contra o ex-presidente Lula. Estimula o ódio nos seus vídeos, a violência, o golpe contra a democracia brasileira. Inclusive tem um vídeo dele, que eu não vou colocar porque não vai dar tempo, cobrando do comandante do Exército, o então general Freire Gomes, que deixasse de ser covarde e atuasse nas demandas deste movimento contra a democracia. Era amigo de Jorge Washington. Aliás, Jorge Washington divulga um vídeo dele e um Twitter dele pedindo Pix. Para ver como eles eram amiguinhos. Ele, Jorge Washington, Alon Diego e Oswaldo Eustáquio. Ele está na prisão. Aliás, ele está na prisão, como devem ir todos os seguidores golpistas de Bolsonaro e o mandante maior, que é Bolsonaro, que tem que ir para a cadeia. Isso é o que está claro para nós. Tinha um chefe desse processo. Um chefe. E esse chefe comandou todas as ações golpistas dos seus seguidores, que seguiram o mesmo roteiro para violar o Estado Democrático de Direito no nosso país. Do deputado Kim Kataguiri e também do deputado Hélio Lopes. E também ouvi as respostas que Vossa Excelência deu. E boa parte das respostas que Vossa Excelência deu, acredito que aqueceu a dúvida daqueles que aqui estavam e entendo por superados. Eu tenho algumas outras perguntas para fazer a Vossa Excelência e queria saber se Vossa Excelência poderia me responder. O Ministério que Vossa Excelência preside, ele recebe também denúncias ou é só o Ministério dos Direitos Humanos? Caso o Ministério de Vossa Excelência receba denúncias, eu queria aqui fazer uma. O deputado Hélio Lopes, na última sessão, foi chamado aqui de capitão do mato e não houve quem o defendesse. Digo, alguém que tenha peso, né, como, por exemplo, a presidente da Comissão de Direitos Humanos. Falo isso porque eu achei que o assunto estava encerrado, mas hoje eu vi que Vossa Excelência, a presidente, começou aqui fazendo uma defesa da querida Benedita da Silva, que é minha irmã em Cristo, da mesma igreja que eu pertenço. E a pergunta que fica é, existem negros e negros ou todos os negros têm que ser protegidos? Benedita da Silva é uma negra de esquerda. Hélio Lopes é um negro de direita. Hélio Lopes foi chamado de capitão do mato. Capitão do mato, se não me falha a memória, era quem perseguia os negros que fugiam dos seus senhores e iam para os quilombos. Por que Hélio Lopes não foi defendido com a mesma veemência que Vossa Excelência fez com Benedito da Silva, que o outro presidente da CFFC também fez? Né? Por que não se defende? Então, nós temos no país não apenas o problema de racismo, também tem o racismo inverso e tem o racismo pior, que é o racismo porque a pessoa não pensa ideologicamente como a outra. E isso é horrível de se ver. Eu também sou filho de uma pessoa muito pobre. Minha mãe pedia esmola na rua. Nós moramos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Eu, pela cor da minha pele, eu não sei dizer se eu sou branco, se eu sou pardo, se eu sou... Não sei o que sou. Porque minha mãe, ela é índia. Meu pai é negro. E é um negro, ele, maior do que você. Está aqui a foto do meu pai. Esse aqui é o meu pai. Agora, veja só. Num país onde nós estamos, eu sou teólogo, sou professor de teologia. Como é que nós podemos negar a história? Negar o passado? Quando um aluno nos questiona,
podemos ou não responder a ele aquilo dentro do questionamento dele. Pergunto isso a Vossa Excelência, ministra, porque hoje até isso tem sido arrancado das escolas, você não pode mais contar história. Mas não é verdade também aquilo que se fala, que quem não conhece o passado está fadado a repetir? Não seria interessante que tudo que ocorreu no passado, como hoje a extrema esquerda mundial tenta derrubar estátuas, queimar livros, apagar da história, não seria interessante que essas histórias continuassem sendo contadas e alguém pudesse falar o que aconteceu de fato? Eu digo isso porque, como professor de teologia, existe uma teoria, e Vossa Excelência é uma pessoa estudada, deve saber que há uma teoria sobre a questão da raça negra. E eu, como teólogo, tentando explicar para um aluno, e às vezes nós usamos isso na mídia social, eu simplesmente fui taxado de racista. Eu apanhei no meio da rua por causa disso, depedraram a minha casa por conta disso. A Rainha dos Baixinhos, até hoje isso me causa muita mágoa, porque até hoje está lá no Facebook dela, a Xuxa. Ela escreveu assim: como esse deputado pode existir dentro da Câmara? Porque ele disse que uma criança negra não tem alma. Eu nunca disse isso. Primeiro fake news da história. Ela teve 1 milhão de vezes a oportunidade de pedir desculpas, nunca pediu desculpas. Isso já chegou até ela. Pior, está lá no Facebook dela. Eu poderia ter processado, feito 1 milhão de coisas, mas não fiz. E agora nem a lei alcança. Mas olha que situação nós estamos vivendo aqui no nosso país. Né? Então, como funciona isso? Eu queria entender dentro do pensamento do Ministério de Vossa Excelência, se os negros que são direitos também são protegidos ou não. Pela fala de Vossa Excelência, que veio através do requerimento do deputado Hélio Lopes, da fala de Vossa Excelência no seu Twitter, dizendo que as políticas de priorização de ajuda emergencial para grupos específicos, como ciganos, quilombolas e comunidade de terreiros. No Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, morreram quase 180 pessoas. O Ministério foi atrás dessas 180 pessoas. O Ministério sabe quantas dessas eram ciganas? Quantas dessas eram pertencentes a essas comunidades? Porque no primeiro momento, o Ministério de Vossa Excelência foi para cima, dizendo que seria cuidado. Então, uma vez que aconteceu essas mortes, as famílias dessas pessoas, caso fossem, como a senhora especificou aqui, grupos que precisam de mais atenção, ciganos, quilombolas, comunidades de terreiros, eles foram atendidos? O Ministério sabe quantas famílias dessas que morreram tiveram esses entes queridos? Ainda sobre a questão das passagens, eu fiz um levantamento aqui. Em 2023, o Ministério de Vossa Excelência gastou aí cerca de 7 milhões de reais. E foi esse pedido do deputado Kim Kataguiri. Em 2024, até agora, no meio do ano, foram apenas 1,5 milhão de reais. Comparado ao ano passado, é muito pouco. A pergunta que eu faço é: não houveram tantas viagens? Ou o Ministério se sentiu constrangido porque a imprensa denunciou que houve muitos gastos? Ou se daqui ainda ao final do ano ainda tem muitas viagens esperando? Isso aqui é só uma pergunta para que Vossa Excelência possa me responder. Outra coisa, eu fiz um levantamento aqui de 2024 e 2023, 400 mil reais foram gastos com passagens que não foram utilizadas, viagens que foram canceladas. E eu me assustei, porque uma dessas viagens, eu só pude ter acesso a uma aqui, que eu bati o olho no portal de transparência, feita por uma assessora de Vossa Excelência, deixa eu procurar ela aqui, se eu encontro. Ah, Jesus, aqui. Lorena Dantas, do dia 30/6 a 3 de julho, ela não foi reembolsada, R$ 2.134. Então eu imaginei, se a dela, R$ 2.134 não foi reembolsada, ou seja, nós perdemos esse dinheiro público, perdemos o dinheiro do contribuinte, esses outros 400 mil reais também aconteceram a mesma coisa? O Ministério, eu sei que acontecem viagens de última hora, eu sei que a agenda ela está sujeita a isso, mas 400 mil reais em cancelamento de viagem. E se aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui com essa assessora Lorena Dantas, que não foi reembolsado, nós perdemos 400 mil reais daquilo que o contribuinte tem dado ao Ministério. Outra pergunta que me aquece aqui: eu sou do estado de São Paulo. Eu sei que Vossa Excelência que já disse que a assessora especial Marcele, não sei, Decoté, acho que é isso, que se pronunciou de maneira cruel contra os torcedores do São Paulo, e minhas filhas são torcedoras de São Paulo. Ela chamou todos eles de descendentes de europeus safados. Me preocupa muito porque eu fui aqui procurar o currículo da moça. Ela é uma moça negra, ocupava um cargo de muita expressividade dentro do vosso ministério. Será que existem mais pessoas que pensam exatamente como ela, que amparam a senhora, que lhe assessoram? Eu sei que isso aqui deve ter chegado até Vossa Excelência de uma maneira muito estranha, né? Uma pessoa que ocupa um cargo tão importante, negra, chamar pessoas brancas, descendentes de europeus safados, chamar a diretoria toda de São Paulo de fascistas ou coisas mais. Isso aqui não seria também um racismo ou um racismo inverso? E eu sei que Vossa Excelência vai dizer que já mandou a moça embora, mas como disse bem o deputado Kim Kataguiri, Vossa Excelência não fez um pedido de desculpas formal. Pedir desculpa não diminui ninguém e não ofende, né? Pelo contrário, faz as pessoas crescerem. Quantas vezes na minha vida eu já pedi desculpas? Né? E eu acredito que eu, como paulista, e todas as pessoas do estado de São Paulo, ainda ficam se questionando como uma pessoa de um alto gabarito, dentro de um ministério que cuida das questões raciais, fala de maneira tão cruel contra pessoas do meu estado. Por conta dessas perguntas, e eu gostaria muito de ouvir as respostas que Vossa Excelência pode ou não me informar depois, eu fico ainda
pensando no que disse o deputado Hélio Lopes. Ontem eu fiz um discurso sobre isso na Câmara. Eu lido com pessoas todos os dias. Eu cheguei agora, meu amigo carioca, de uma viagem no exterior, falei em quase 20, foram 24 países, né? E eu vi brasileiros, pessoas de outras nações, todas reunidas. Estive em Angola, pouco tempo atrás, e vi o racismo em Angola, negros contra negros. Participei de um debate sobre a escravidão, e pasme, né, o povo judeu ficou 430 anos preso no Egito. E o Egito é o primeiro país da África. Os africanos escravizaram os judeus por quase meio milênio de anos. E aí, de repente, no século XXI, nós estamos vivendo esse tumulto, uma nação dividida. Como já disse o Hélio, brancos contra negros, índios contra roceiros, pobres contra ricos, héteros contra, não sei, né, homo. E nós estamos vivendo um caos social. A promoção do vosso ministério não traz mais isso. Quando uma pessoa do seu ministério faz as declarações que fez, e o Ministério do Vossa Excelência não pede sequer desculpas, só isso, é só essa palavra, desculpas pelo ocorrido dentro de um ministério que não deveria ter esse tipo de atuação. Eu não sei o que nós vamos fazer daqui para frente. A luta de classes, começada por Karl Marx, parece estar levando o mundo todo para uma possível guerra, uma guerra civil no futuro, onde as pessoas não vão se conformar. Mas está muito chato viver no nosso país. O politicamente correto roubou de nós a alegria. As famílias não conseguem mais ficar unidas. Até onde vai isso? Como podemos melhorar tudo isso? São essas minhas perguntas, ministra. Muito obrigado. Aqui, né, nessa construção coletiva, e repetir que eu sou essa pessoa que acredita muito nas lutas coletivas, e o senhor faz isso conosco perfeitamente, assim como presidente. E aí, o senhor trouxe alguns pontos importantes, eu queria trazer alguns... o senhor trouxe dados incríveis e importantes, mas eu queria só acrescentar também, e me somar ao senhor, quando a gente traz a pauta da educação, né, deputado Marco Feliciano, eu entendo quando o senhor traz, né, a miscigenação do nosso país, e traz pautas também que a gente, sim, enquanto professores, deputados, deputadas, ministros, a gente precisa debater, mas acho que vale também a gente lembrar que a miscigenação do nosso país, ela, infelizmente, ela é fruto de um processo de estupros, né? Ela é fruto de um passado que muitos de nós, às vezes, querem não reconhecer, mas que deveríamos sempre lembrar. E o senhor faz uma fala boa, que eu, inclusive, uso essa fala, que é um país que esquece, né, os erros, está fadado a cometê-los novamente. Mas eu faço essa fala muito nesse sentido de dizer que a gente precisa cada vez mais contar a nossa história. Contar e relembrar e rememorar de onde a gente veio. Há poucos dias atrás, deputada, a Grada Quilomba teve no Roda Viva, e ela fala, né, eu não sou discriminada porque eu sou diferente. Eu me torno diferente através da discriminação. E Grada Quilomba tem um livro que é chamado Memórias de Plantação, que inclusive depois a gente pode trocar, se o senhor assim desejar, como estudioso que o senhor é também, mas é um livro que traz vários pontos importantes de botar as pessoas negras enquanto sujeito de suas ações. E, infelizmente, e eu entendo, né, a gente precisa sim contar essa história, a gente precisa sim falar na educação e trazer, por exemplo, a 10.639, que é uma lei que no nosso país, a Casa Sueli Carneiro, há poucos meses atrás, fez um estudo que demonstra que apenas 17% até o retorno do presidente Lula aplicavam essa lei 10.639, que traz ali a história do país, a história das pessoas negras que foram escravizadas, infelizmente, a história da herança africana que carregamos aqui, e que a escola precisa cada vez mais trazer não só fatos, dados, como temos falado também, mas também trazer que o quanto o racismo ele é perverso, né? E o quanto também racismo reverso não existe. Agora, o senhor imagine, né, que a gente está falando aqui de um racismo que é um mal que assola o país, que tira oportunidade, direito, que mata, que estupra. Como, por exemplo, o deputado Jorge Sola trouxe aqui, 40% de crianças. A gente está falando de crianças de 8 a 14 anos, que infelizmente foram estupradas ou violentadas sexualmente nesse país, 40% eram de meninas negras. Então, imagine que, quando a gente fala de alguém que é soberano sobre algo, de alguém que não tem oportunidade, de alguém que é assassinado, isso não existe no reverso. Então, acho que de uma vez por todas é importante trazermos aqui, quando se fala de cunho racista, racismo reverso, ele não existe. A gente tem dados que comprovam isso. Então, infelizmente, né, é importante que a gente cite cada vez mais e fale cada vez mais da importância desse ministério. E sim, deputado Hélio, eu repudio todo e qualquer tipo de violência que o senhor tenha aqui recebido nessa casa. Independente das nossas posições políticas divergentes, eu sou contra toda e qualquer violência, seja contra o senhor, contra a Benedita da Silva, contra qualquer pessoa, porque eu repito algo que eu disse no início. Infelizmente, tem pessoas que, né, até algumas, inclusive, do convívio de alguns dos senhores aqui, que quando Marielle foi assassinada com 5 tiros na cabeça, fizeram menções de piada. Pois é, não tente interromper, porque quando ele quer falar tudo, com certeza ele só sai dali depois que desengasgar aquilo que a esquerda precisa ouvir.